Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu quero falar desse livro rapidamente, Tecnofeudalismo, que é do Yanis Varoufakis. Ele chegou a ser ministro das Finanças da Grécia no ano de 2015. Era uma época bem difícil para os gregos, porque eles vinham daquela crise de 2012, né, que era resultado da crise de 2008, né, que chegou na Europa ali por volta desse momento. E, enfim, sofreu bastante. Mas esse livro aqui, pessoal, Tecnofeudalismo, que em inglês já estava disponível desde 2023 e agora esse ano foi traduzido aqui para o Brasil pela editora Crítica, é um livro bem interessante para a gente entender e questionar se realmente o capitalismo ainda é o sistema dominante no mundo que a gente vive. Pois é, porque a gente, durante décadas aí, quando a União Soviética ainda existia, pensou que em algum momento o socialismo poderia rivalizar, né, com o capitalismo. No final, a União Soviética foi derrotada e hoje a experiência chinesa, que é uma experiência socialista também, ela não é exatamente um desafio à ordem capitalista, né, porque ela está integrada nesse sistema, vive dele também, né, apesar de ter características diferentes, né, do que são os Estados Unidos, por exemplo, né, que é a maior potência capitalista. Mas, pessoal, esse livro, o Tecnofeudalismo, o Yanis Varoufakis, ele defende que o capitalismo, na verdade, já morreu, né? Então, nesse livro aqui, do Tecnofeudalismo, ele já fala, né, o que matou o capitalismo, né? Então, o que matou o capitalismo é exatamente o tecnofeudalismo, tá? Então, por quê? Porque é o seguinte, o que o sistema capitalista tinha como características gerais, né? Ele coloca aqui duas situações principalmente. A questão dos mercados e a questão do lucro. Os mercados, eles pressupunham que os agentes, eles se comunicavam entre si, né? Havia essa liberdade. E no caso do lucro, é aquilo que a gente tem de extração, né? De um ganho em cima de algo que você investiu primeiro. Então, por exemplo, você tem uma produção, você vai colocar os trabalhadores lá para produzir, e em cima deles você vai extrair aquilo que a gente chama de mais-valia, né, na terminologia marxista, mas que em termos mais comuns é o lucro, né? Ou seja, alguém trabalhou tantas horas, mas você só vai pagar um salário para ela. Todo aquele tempo que ficou a mais que aquela pessoa que recebe o salário não vai receber, fica de lucro para o capitalista, né? Basicamente, assim, a grosso modo. Então, o capitalismo tinha essas duas características. O que acontece hoje? Hoje nós temos as Big Techs, né? Amazon, Meta, Google, enfim, que são algumas das principais, e elas não vivem mais do lucro, elas vivem da extração de renda, né? Então, o que acontece? Você tem lá produtores, né, que vão produzir as suas mercadorias, vão vender, e o que a Amazon, né, vai fazer em cima, por exemplo? Vai extrair lá uma renda de 30% em cima da que for vendido dentro da sua plataforma. Então, as plataformas, aí na visão do Yanis Varoufakis, são os grandes feudos, né? Então, eles são controlados, né, esses feudos, pelas plataformas, né? No caso, a Amazon controla sua plataforma. E tem lá os vendedores, eles vão ter que aceitar essa extração da renda que a própria dona da plataforma faz, ou seja, a própria Amazon, né? No caso lá, o Jeff Bezos, por exemplo, que é o dono. Então, o que acontece é que elas não vivem do lucro, né? Você tem poucos produtos produzidos pela própria Amazon. O maior ganho dela vem dessa questão da extração da renda, né? Sobre aqueles que vendem alguma coisa. Então, é isso que ele coloca. Então, as rendas, elas não se concentram só na questão da Amazon. Então, todos aqueles que usam, de alguma forma, os serviços da Meta, estão ali gerando lucros não, né, rendas para essas grandes plataformas, porque você vai ter elas se beneficiando, né? Então você tem as pessoas trabalhando, vendendo seus produtos ali no dia a dia, e aí você vai ter a extração de alguma renda em cima disso que essas pessoas venderam, né? Então é dessa forma que ele coloca. Então isso, segundo ele, está matando o capitalismo, né? Então o capitalismo, ele não é mais o sistema dominante, ok? Então, para ele, essa é a interpretação. Isso é uma coisa interessante porque se a gente for pegar o Ladislau Dalbor, ele tem um livro chamado Os Desafios do Trabalho Digital, que também foi lançado esse ano, né? Já estava disponível ano passado no próprio site do Dalbor, mas esse ano saiu realmente como publicação. Ele também coloca esse questionamento, né, de se o capitalismo é ainda o capitalismo, né, se não, já não seria outra coisa. Só que o Dalbor, ele mesmo admite ali no seu livro que ainda não tem assim, uma definição para que sistema nós estaríamos caminhando, né? Então, o interessante desse livro aqui do Yanis Varoufakis é que ele tem esse termo, né, o tecnofeudalismo. Por quê? Por que tecnofeudalismo? Porque tecno por causa dessas tecnologias todas, né, das plataformas, das big techs, e feudalismo porque essas plataformas aí são grandes feudos, né? Então, é isso que ele coloca aqui, tá? Ele chega a abordar
No caso aqui, o Yanis Varoufakis, ele chega a abordar a questão dos grandes fundos de investimento, né? Ele fala do BlackRock, por exemplo, e alguns outros, mas o que é interessante é que ele coloca que eles também vivem de rendas, né? Porque eles são acionistas, né? Tem ali investimentos, e eles não vão viver da produção, eles vivem também da extração de rendas, né? Então, da mesma forma aí que Google, Meta e Amazon fazem, os grandes fundos de investimento fazem também. Ele vai colocar ali que, por exemplo, a Bolsa de Valores de Nova York, ela tem uma movimentação ali, ela tem uma riqueza total de 36 trilhões de dólares. E desses 36 trilhões de dólares, só 3 fundos de investimento, contando aí principalmente a BlackRock, dominam 22 trilhões. Então é uma coisa impressionante, né? Dominam mais da metade. Então, pessoal, é isso, né? Ele coloca que esses grandes tubarões aí que existem na tecnologia estão matando o capitalismo, ok? Então, não foi o socialismo aí no raciocínio dele que acabou impondo esse desafio ao capitalismo, foi algo criado aí a partir do próprio capital, né, para poder matar o capitalismo, ok? E aí ele vai colocar o quê? Que esses caras que vivem dessa renda são os capitalistas nuvem, né? Então eles não deixam de ser capitalistas, só que eles não são mais capitalistas no sentido clássico do capitalismo. Eles são capitalistas agora como capitalistas nuvem, ou seja, eles estão pairando aí sobre todo o sistema e eles não vivem da produção, eles extraem algo que sai dessa esfera toda de circulação que nós conhecemos, ok? Então, pessoal, é bastante interessante esse livro aqui, também o livro do Ladislau Dalbor, né, Os Desafios da Revolução Digital. No caso aí, quando o Yanis Varoufakis fala sobre a questão dos fundos de investimento, eu acredito que o Dalbor aborde um pouco mais isso daí. O Dalbor aprofunda um pouco mais essa questão do que Yanis Varoufakis. Yanis Varoufakis vai mais falar nessa questão mesmo das Big Techs, né? O legal aqui do livro também é que ele tem uma abordagem que é leve, né? Porque aqui é como se fosse uma carta ao pai dele. Então ele começa lá desde a antiguidade, falando do Hesíodo, né? E mostrando lá como o pai dele, né, mostrou o Hesíodo falando ali na metalurgia, e mostrando lá como que a técnica do ferro foi aprimorada. E aí ele vai colocando, né, a importância dessa questão da técnica, né, e da tecnologia, né, e como que ela pode ser destruidora, né? Ali ele coloca que já no Hesíodo estava lá colocando que o homem estava condenado de certa forma a servir ao ferro, vamos dizer assim, né? Que o ferro ele traria benefícios, mas ele também traria ali muitos malefícios, né? E aí isso aí no começo é uma figura que ele usa para falar depois de como que as técnicas, né, que nós temos mais atuais também vão acabar de certa forma escravizando o homem, né? E aí colocando uma coisa muito maior que ele, que agora é praticamente impossível de controlar. É isso, pessoal. Então, leia esse livro, tá? Tecnofeudalismo, de Yanis Varoufakis, muito bom para a gente pensar nesse sistema que a gente vive, se ele realmente ainda é o capitalismo, ok? Então é isso, pessoal. Obrigado, até a próxima.